Ministério da Saúde declarou agora à noite todo o território nacional está com transmissão comunitária do novo coronavírus. Estado de calamidade pública entra em vigor após primeira votação virtual da história do Congresso. Olá, boa noite. Subiu para 11 o número de mortes por causa do novo coronavírus no Brasil. Agora já são 977 infectados pela doença, 349 a mais que nesta quinta-feira. E durante todo o dia, o presidente Jair Bolsonaro participou de reuniões para discutir as questões relacionadas ao coronavírus. O presidente disse que não estuda a possibilidade de decretar estado de sítio, o que aumentaria os poderes do executivo. Você não tem dificuldade de implementar isso, em poucas horas você decide uma situação como essa, mas eu acho que daí estaríamos avançando, dando uma sinalização de pânico para a população. Nós queremos sinalizar a verdade para a população. Eu acho que isso, desculpa, obrigado pela pergunta, mas por enquanto está descartado até estudar essa circunstância. Mais cedo, em outra entrevista coletiva, ao lado do presidente, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que a previsão é que no final do mês de abril, o sistema de saúde esteja no limite. Claramente, em final de abril, nosso sistema entra em colapso. O que é um colapso? Às vezes as pessoas confundem colapso com sistemas caóticos, sistemas críticos, onde você vê aquelas cenas, pessoas nas macas. O colapso é quando você pode ter o dinheiro, você pode ter o plano de saúde, você pode ter a ordem judicial, mas simplesmente não há o sistema para você entrar. O Ministério da Educação publicou uma portaria autorizando alunos dos 2 últimos anos do curso de medicina e do último ano de enfermagem, farmácia e fisioterapia a um estágio obrigatório para ajudar no combate ao coronavírus. Também nesta sexta-feira, Jair Bolsonaro fez uma videoconferência com representantes da iniciativa privada para discutir os efeitos da pandemia da Covid-19 na economia. O presidente defendeu o setor produtivo. A economia não pode parar. Afinal de contas, não basta termos meios se não tivermos como levá-los. E nessa noite, o Ministério da Saúde declarou status de transmissão comunitária do coronavírus em todo o território nacional, quando já não é possível identificar a origem da infecção. Embora 2 estados ainda não tenham registros desse tipo de transmissão, a medida facilita ações do governo. A mesma portaria oficializa a recomendação de isolamento domiciliar de até 14 dias para quem tiver sintomas respiratórios e para quem mora com o paciente. E o governo brasileiro não pretende chamar médicos de outros países, como Cuba, por exemplo, para atuar no combate ao coronavírus. A medida havia sido anunciada pelo Ministério da Saúde. Os cerca de 2.000 médicos cubanos que permaneceram no Brasil após o país caribenho anunciar o fim da parceria depois da eleição do presidente Jair Bolsonaro voltariam a atuar na rede pública para ajudar no combate ao coronavírus. No entanto, o presidente afirmou que essa possibilidade não é prioridade. Não vamos convocar médicos, que pode convocar médicos de outros países. No momento, eu acho que nós temos aqui, parece que é o suficiente. Agora, se o Mandetta achar que podemos, abrir espaço para outros médicos, esse médico tem que estar qualificado. Esses cubanos são nada mais, nada menos do que um objeto de venda por parte do governo cubano. Governo não, ditadura cubana. Apesar de afirmar que a rede pública tem médicos suficientes para enfrentar a pandemia, Bolsonaro admitiu que a pior fase ainda está por vir. Tem falado que junho deve ser o mês mais crítico para nós. Eu acho até lá, com fé em Deus, nós vamos ter já o remédio, a vacina para isso. Agora, temos nos preparar sim para uma situação complicada. É difícil, é duro, mas sem pânico, é só isso. O presidente confirmou que outras 4 pessoas que participaram da viagem dele aos Estados Unidos testaram positivo para a Covid-19. Com isso, mais de 20 integrantes da comitiva estão com a doença. O presidente afirmou que pode fazer um 3º exame. Os 2 primeiros deram negativo. O presidente Jair Bolsonaro ainda negou que haja qualquer ruído com o governo chinês. Essa semana, uma declaração do filho dele, deputado federal Eduardo Bolsonaro, acusando o país asiático de ser o responsável pelo novo coronavírus, gerou críticas. A China negocia ajuda ao Brasil. Não há nenhum problema com a China.
zero problema com a China. Se tiver que ligar para o presidente chinês, eu ligo sem problema nenhum. E o estado de calamidade pública por causa do coronavírus começou a vigorar nesta sexta-feira em todo o país. Na primeira votação virtual da história do Congresso Brasileiro, o Senado aprovou a declaração do estado de calamidade. De uma sala central, o vice-presidente da Casa, o senador Antônio Anastasia, comandou a sessão. Os demais senadores estavam conectados de vários pontos do país e um telão mostrava a imagem deles, que deram um voto 1 a 1. O senador Prisco Bezerra, do PDT do Ceará, diagnosticado com coronavírus, também pôde participar. Tivemos muito êxito nesse primeiro esforço, algo inédito, não só no Brasil, mas em todo o mundo, o parlamento funcionando de modo remoto. Conseguimos, de fato, funcionar bem. Na prática, o estado de calamidade autoriza o governo a descumprir a meta fiscal. Antes da pandemia, já havia previsão de fechamento das contas com rombo de 124 bilhões de reais. A calamidade também facilita a transferência de recursos para estados, municípios e ações emergenciais. O texto ainda prevê a criação de uma comissão composta por 6 senadores e 6 deputados que vão acompanhar a execução do orçamento. Eles terão reuniões com técnicos do Ministério da Economia e com o próprio ministro Paulo Guedes. O governo e a Prefeitura de São Paulo também declararam estado de calamidade pública para tentar conter o avanço da doença. Com o decreto que será publicado nesse sábado, governador e prefeito poderão adotar ações de emergência. O decreto simplifica o processo de compras e contratações de serviços essenciais, tira qualquer burocracia e protege os gestores públicos dessas medidas. Novas medidas restritivas foram anunciadas. Entre elas, a limitação de visitas a presídios e o fechamento de parques florestais já a partir deste sábado. Repartições públicas como Poupa Tempo e Detran também fecham. O atendimento será online. Mais de 2.000 leitos de observação serão criados na capital. 200 que devem ficar prontos em até 2 semanas lá no Pacaembu e mais 1.800 lá no AMB. Nesta sexta-feira, o comércio já cumpriu a determinação e fechou. A Feira da Madrugada e a região da 25 de março, geralmente bem movimentadas, ficaram assim, vazias. Apenas serviços essenciais, como farmácias e mercados, podem funcionar. A medida vale até o dia 5 de abril. Até lá, as lojas podem atender pedidos por telefone ou pela internet. E em Belo Horizonte, o decreto que limita o funcionamento do comércio também já está valendo. A maioria das lojas fechou. Os estabelecimentos que vendem alimentos, medicamentos e insumos em geral vão abrir normalmente. Alguns funcionários trabalham com máscara de proteção. Já os funcionários desta empresa de telemarketing gravaram vídeos para mostrar a falta de prevenção. São centenas de pessoas bem próximas. O ambiente é fechado e sem ventilação. Eles reclamam que não tem álcool em gel para higienizar as mãos e o local de trabalho. E denunciam, nem mesmo quem apresenta sintomas é dispensado. Falaram para eu procurar um médico e se ele me desse o atestado para eu e informasse que era positivo para eu avisar para eles. Mas até que chegasse a essa conclusão, muitas outras pessoas poderiam ter sido contaminadas. No Rio de Janeiro, são 109 casos da doença e 2 mortes. Diante desses números, surgem casos de solidariedade. Este empresário tem sido a salvação dos vizinhos idosos. Ele recebe os pedidos de produtos do mercado ou farmácia pelo celular e deixa tudo na porta de quem mais precisa ficar em casa. Dona Arlete, suas compras já estão aqui, tá? Este outro empresário decidiu comprar, fracionar e distribuir álcool em gel para os vizinhos e até desconhecidos. Acabou gerando uma corrente do bem, né? Que outras pessoas entraram em contato comigo perguntando se poderiam fazer o mesmo, como fariam, onde é que eu comprei as bisnaguinhas e como é que é todo o processo. Que bacana, né? E olha, pelo segundo dia, os brasileiros homenagearam os profissionais da área da saúde. Enquanto boa parte da população está em quarentena, eles se expõem na luta contra a pandemia. Aqui em São Paulo, as palmas foram ouvidas em várias regiões.
As cenas foram registradas por volta das 8h30 da noite. Outros estados também tiveram aplausos. Você vê aí imagens da cidade de Tubarão, em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, na capital Porto Alegre, a Igreja Santa Terezinha também soou os sinos. O Conselho Nacional de Trânsito determinou algumas mudanças nesse período de pandemia. Motoristas com a carteira de habilitação vencida desde 19 de fevereiro estão liberados para dirigir por tempo indeterminado. Além disso, o prazo para a conclusão do processo de habilitação passou de 12 para 18 meses. O CONTRAN também interrompeu os prazos para defesa de autuação, recursos de multa e identificação de condutor infrator. Os 605 viajantes estrangeiros retidos no navio no porto do Recife desde o dia 12 de março por causa do coronavírus começaram a deixar o Brasil rumo aos países de origem. O primeiro comboio, com 25 pessoas, seguiu para o aeroporto internacional da cidade. O voo teve como destino Austrália e Nova Zelândia. Agora à noite, outros 180 passageiros seguem para o Reino Unido. Essas pessoas não apresentaram sintomas da Covid-19. 400 tripulantes e passageiros permanecem em quarentena dentro da embarcação e aguardam as negociações entre as embaixadas. O governo federal revisou mais uma vez a previsão de alta do PIB. Praticamente zerou a expectativa de crescimento para este ano por causa da pandemia do coronavírus. Segundo o Ministério da Economia, a estimativa de alta de 2,1% passa a ser de 0,02%. O Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país.